importantíssima, que às vezes o comportamento da gente fica tão mecânico que a gente não se apercebe de algumas situações que incomodam e a gente acostumou com o incômodo, né? Como se fosse normal. Em frente a Riachuelo, a faixa de pedestres que fica quase debaixo do semáforo e o motorista que não enxerga o semáforo. Você viu aquilo? Aquilo é anos, aquilo. E eu passo pouco de carro, pouquíssimo mesmo de carro ali, mas eu atravesso a rua e atravesso sempre fora da faixa. Eu falei, nossa, é verdade, o que a Neuza está falando é verdade. E acontece isso comigo diário, sempre quando eu passo naquilo, passo fora da faixa. E me lembrei que quando eu estou parado com o carro, a gente não enxerga o semáforo. Transformei em requerimento, fiz pedido, anexei algumas fotos. E você viu que o semáforo é baixinho, né? É baixinho. E tem o teto do taxista, você não enxerga aquilo de jeito nenhum. Não enxerga. Outra matéria que agora é para daqui para frente. Você citou aqui a importância do inglês para as crianças que estão iniciando a sua... Você gostou? Gostei. Então, Apoio. E não é matéria nem para indicação, é matéria para requerimento. Dá para a gente aprofundar muito esse tema e propor para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Educação, a possibilidade de termos na grade das nossas crianças, desde a creche. Desde a creche. Né? O inglês. Muito importante isso. E até para, numa colocação dessa, da empregabilidade aqui da BASF, né? Pois é. Que o inglês é fundamental. Então, que se comece desde pequeno, porque de 1 a 5 anos, a capacidade de absorção, de aprendizado é muito maior. É muito grande. Já fiz as minhas considerações. Ótimo, eu gostei, muito obrigada por ter transformado isso em requerimento. Eu fico muito feliz em saber que isso pode vir a se tornar, porque é um caminho burocrático que a gente tem que seguir. E parabéns pela utilidade pública também, pelas ideias, pelas sugestões. Professora Beth Sampaio, aí, ó, lá vai um requerimento para você. Com certeza. Olhe com carinho. Mas te conte uma coisa, como é que ficou essa história da Bandeirante Energia? Vai colocar luz na rua ou não vai? Então, na fala do Crisanto, o interessante é a gente perceber a fala sempre muito técnica dele. Do Crisanto. Uma dos pedidos, né, que os vereadores fariam, e não houve a necessidade porque ele já levou pronto, o levantamento, né, pontual de todas as falhas que hoje existem no nosso parque de iluminação. E o Crisanto, ele fez esse levantamento, já de todos os pontos de luz. 2 funcionários dele, né, saíram pela cidade inteira. Saíram pela cidade à noite e anotaram com nome de ruas, número das casas onde os postes estão situados e apresentaram esse dado, né? Assim como aqueles que são de responsabilidade da Bandeirantes, assim como aqueles que são de responsabilidade da Prefeitura, que são os postes metálicos que estão nas praças, nos corredores centrais, nas avenidas. A população não sabe. O que é de responsabilidade do município e o que é de responsabilidade da Bandeirante? Para facilitar o entendimento, o poste de cimento ou de madeira, né, que alguns bairros, como Santa Luzia, a maioria dos postes são de madeira, como bem frisado lá pelo vereador Luizão, são de responsabilidade da Bandeirantes. O poste de madeira. E o de cimento. Que traz a iluminação pública, né, nas avenidas, nas ruas. Responsabilidade da Bandeirantes. O poste de galvanizado, né, o poste de ferro, ele é de responsabilidade da Prefeitura. Então, aqueles postes, aquelas luminárias que tem nas praças, nas pontes, nas rotatórias, nos corredores, assim, nos canteiros centrais, são de responsabilidade da Prefeitura. Então a Prefeitura está perdida. E o Crisanto apresentou ali uma justificativa com relação à dificuldade da Prefeitura hoje em executar esse serviço pela falta de equipamento. E antes que nós cobrássemos, ele já apresentou também o que a Prefeitura fez para começar a dar solução nesse problema, que era a falta do caminhão com a escada, né? Eles consertaram um caminhão que estava... mas o trânsito de Guaratinguetá tinha um caminhão desse com a escada Mageiros. Tinha um caminhão, mas estava... Mageiros, isso. O caminhão estava inoperante, né? Eles consertaram o caminhão, mas o caminhão continua inoperante porque quebrou novamente. O caminhão já tem mais de 10 anos, né, de uso. E eles fizeram a locação de um caminhão.
de um outro caminhão. Vereador, conte uma coisa para mim, por que as coisas públicas destragam tão rapidamente? É falta de cuidado, é falta de manutenção, ou é excesso de uso, ou é tudo junto? O que é, hein? Quebra tudo, não funciona, não coisa. Eu vou passar a minha experiência no período que eu fiquei. Você tem um carro de mais de 10 anos e funciona muito bem. Exatamente, vou passar a minha experiência ali na secretaria. Eu consegui adquirir 3 veículos novos, né, por conta do gasto exorbitante que nós estávamos tendo para manutenção de Kombis que já tinham mais de 20 anos. E as Kombis, elas vão muito para a zona rural, pega buraco, pega barro, pega atoleiro. Enfim, a manutenção estava sendo assim, a cada 2 meses quebrava um carro. Né? Aí eu fui aposentando algumas Kombis. Você não acha que é meio falta de cuidado do motorista, não? De repente tem tudo isso, né? Porque não é dele. Tem público. Mas tem motoristas que são muito cuidadosos. Lógico que tem outros que não são tão zelosos, né? Talvez uma somatória disso tudo. E depois a burocracia, para você adquirir uma peça, você tem que fazer, dependendo do valor, quando passa de R$8.000, por exemplo, um conserto de um caminhão, como nós tivemos uma questão lá do caminhão da assistência. Deu problema no motor, caminhão de mais de 20, 25 anos, né? E o conserto ficava em mais de R$8.000. Até eu entendo, um caminhão para mais de 25 anos, eu entendo que precisa fazer o motor. A carroceria, né, que transporta muito peso, inclusive servia na ocasião a Secretaria de Turismo. Quando você vai apresentar um orçamento, as propostas que são apresentadas às vezes estão fora da realidade, uma série de questões. E depois a própria burocracia de um processo licitatório. É muito demorado isso. É muito demorado. Mas, enfim, nessa fala ele apresentou as dificuldades, apresentou essa solução, que foi a alocação de um caminhão, que vai somar com o já existente, para que a prefeitura possa fazer a troca dessas lâmpadas, a manutenção desses postes, que somam hoje 300 postes, que estão com lâmpadas queimadas. 300 postes de responsabilidade da prefeitura. Que estão queimados, mas o total de postes da prefeitura, eu não trouxe esses números agora, que eu acabei deixando lá na Câmara, esqueci de trazer, porque eu fui anotando tudo que eles falaram, né? Mas ele vai mandar também essa planilha para a gente. Se eu não me engano, 1.900 e poucos postes de alumínio, somando assim... Alumínio? De alumínio, não, desculpa, de galvanizados, né? 1.900 de galvanizados, ou seja, postes, de responsabilidade da prefeitura. E da Bandeirantes, 23.000 postes, sendo que desses 23.000, 13.000 tem iluminação e 10.000 ainda esperam a expansão da iluminação, esperam os braços de luz. Sem braço. Sem braço de luz. Então, e o braço é a prefeitura que tem que pôr? Bandeirantes. O que é da Bandeirantes é Bandeirantes. O que é da Bandeirantes é Bandeirantes, é tudo. Porque eu me lembro que na gestão passada eu perguntava e todo mundo me respondia assim, não, o poste é de responsabilidade da Bandeirante, o braço e a lâmpada é de responsabilidade da prefeitura. Não, o que foi, essa dúvida que foi sanada ontem, né, o que foi colocado pelo Marcos Scarpa, a expansão do parque de iluminação. O pedido, ele tem que ser feito pela prefeitura. Então, a prefeitura identifica os locais para a expansão, né, e através da Secretaria de Serviços Urbanos solicita a Bandeirantes que seja feito o serviço. Né? Como o diretor da Bandeirantes falou, hoje há essa discussão se a prefeitura assume ou não o ativo, né, total da cidade, por conta de que a Bandeirantes conseguiu, dentre os 28 municípios que são de responsabilidade dela, para 23 assumiram a responsabilidade, considerando mais viável e a facilidade pelo fato do município conhecer as suas dificuldades, suas demandas, e dentre os municípios que não aderiram, né, assumiram o parque de iluminação, está Guaratinguetá. Dos 5 municípios, Guaratinguetá e mais outros 4. Desses outros 4, me parece que 2 já fecharam acordo com a Bandeirantes e vão assumir o parque de iluminação. Restando 3 municípios... O que o senhor acha? O senhor acha que esse parque de iluminação, quando fala em parque de iluminação, a expansão também fica por conta do município? Ficaria por conta do município. Tá certo.
Que vantagem Maria leva nessa história? A pergunta é, o que o senhor acha, como vereador? Se eu assumo a responsabilidade de colocar o poste, de esticar a linha, de colocar o braço, a lâmpada e fazer a manutenção disso tudo, e quem recebe o dinheiro é a Bandeirante na conta de luz? Como é que fica isso? Esse ativo financeiro, ele é da prefeitura. Foi o que o gerente lá estava explicando, o Marcos Scarpa. Hoje, como o ativo da prefeitura? É a prefeitura que repassa os valores arrecadados através da contribuição de iluminação pública, apesar de vir na conta a esse acordo, mas o recurso, ele é da prefeitura. E a prefeitura paga a Bandeirantes pelo serviço de iluminação. Então, peraí. Então, hoje, o ativo financeiro já é da prefeitura. Eu me senti uma imbecil aqui agora. O ativo financeiro já é da prefeitura. É o que o gerente estava explicando. Na verdade, a prefeitura já tem esse ativo. Ele já tem esse controle. Lá na conta de luz tem um valor de R$4, se não me engano. Ele é gradativo, gradual. Isso foi votado pela Câmara dos Vereadores de Guaratinguetá, e parece que houve um aumento desses 4 aí. Em 2015 houve um aumento de 40% no valor da contribuição. Mas esse valor ele não é igual para todo mundo. Aí depende da faixa de renda, depende do padrão, né? Que varia desde de baixa renda até alto consumo de empresas, né, que chega a 6 mil e poucos reais a contribuição para empresas que têm um gasto alto. Né? Ela tem 220, 2 fases e agora gasta mais. Eu não vou saber explicar tecnicamente, mas tem um escalonamento da cobrança da CIP nas contas. Então, os idiotas nós, da população, pagamos a energia para a Bandeirante, que é aquilo que corre dentro do fio. E pagamos para a prefeitura um outro tanto, que é para fazer a manutenção da tudo. A Bandeirante tem recebido esse dinheiro ou não? O que foi apresentado no biênio, no bimestre, né, janeiro e fevereiro, que a prefeitura arrecadou 900 e poucos mil reais, liquidou 500 e pouco, eu não sei os números exatos, porque eu não trouxe aqui, mas eu fui anotando durante a explanação. E tem um crédito de 300 e poucos mil reais, né, desse valor arrecadado nesses 2 meses, que poderiam estar sendo investidos, por exemplo, na ampliação do parque de iluminação. Mas vai faltar dinheiro. Eu entendi, mas eu acho que não é vantagem para o município. Esse negócio tá bom para a Bandeirante, mas não tá bom para nós. Não, assim, a ideia da terceirização, Neuza, ela, assim, a gente falando de uma forma mais independente aqui, eu acredito que seria viável. A prefeitura não tem condições, não tem capacidade hoje de... É isso que eu me pergunto. Não tem capacidade. A prefeitura não tem capacidade técnica, operacional e de funcionários e funcional para poder assumir esse parque. Então, quando a gente fala em assumir, a prefeitura buscaria uma parceira, uma terceirizada, através de um processo licitatório, que ficaria responsável por essa, então, uma empresa particular que prestaria o serviço para a prefeitura, né, nesse processo de manutenção e ampliação do nosso parque de iluminação. Uma empresa especializada que tenha capacidade para fazer isso. Para fazer isso. E um contrato bem elaborado, aí os vereadores, com certeza, atentos a isso, a gente... Mas isso o prefeito tem que querer, O prefeito tem que querer. Mas esses 300 mil que tem lá, de janeiro e fevereiro, esses 300 mil já foi repassado para a prefeitura, porque são... Quanto não, eles são da prefeitura, eles não foram repassados para Bandeirantes. Ah, não foram repassados? Não, tá como crédito, né? Está como crédito. Tá como crédito. Então são 1.900 postes galvanizados, sendo que desses 1.900, 300 estão com as lâmpadas queimadas. 300 com as lâmpadas queimadas. Tem que repor isso com esses 300 mil, dá? Isso. Eu acredito acho que dá, né? Eu acho que dá. Eu acho que dá e sobra. Porque tem ainda os meses subsequentes, né? Que não entraram na apresentação do... não decide, como é que vai ficar? Então, mas isso, o que ficou acertado? O compromisso assumido por ambos, né? A fala do Marcos Scarpa, ele até que foi
humilde, sensato e também um pouco político também Ele está defendendo a empresa. Ele reconheceu a dificuldade da Bandeirantes em atender, reconheceu o déficit, houve uma discordância com relação ao número de lâmpadas queimadas de responsabilidade da Bandeirantes, que o Crisanto apresentou um número de 708 lâmpadas, 8 postes com lâmpadas queimadas em diversos pontos da cidade, bairros e centro, né, da cidade, não entrando nessa conta o número exato dos bairros rurais. Sim. Mas ele fez por uma estimativa, né? Por uma estimativa com dados né, de contas técnicas, né? Chegou nesse número de 708. Tá. O gestor da Bandeirantes, ele já chegou a um número de aproximadamente 400 pelo número de reclamações que ele tem no call center. Ele tem reclamações no call center, são 400 e tantos. 400 e tantos. O levantamento da prefeitura falou 708. Então, isso é bobagem, isso é fácil da gente descobrir. Isso é fácil de se resolver. Porque, de repente, como ele falou, o número de registros no call center, ele conta pelo registro. Mas, de repente, uma pessoa liga, ela não fala de uma lâmpada, ela fala de 2, de 3... de 10, né? Ele conta por ligação e não pela fala da pessoa na ligação. Então, ele não contou o registro. Sei. Ele falou que, de repente, a reclamação de um munícipe pode ser de uma lâmpada ou de várias lâmpadas. Exatamente. Né? Então, esses números eles são divergentes assim na fala, mas, de repente, na prática são similares ou maiores, né? Não se sabe. Mas eles assumiram um compromisso, a Bandeirantes, agora a partir de abril, a partir de segunda-feira, agora da próxima segunda-feira, ele vai recepcionar da prefeitura essa relação que está pormenorizada, identificada por ruas e números, né, das residências. Ele vai receber e vai receber toda a demanda também que chegaram através, né, dos vereadores por conta dos munícipes sabedores da ida dos dois ali. Foram lá também. Foram pedindo para os vereadores, olha, fala do meu bairro, fala disso, fala daquilo. Tinha bastante gente na Câmara ontem? Tinha bastante gente. Legal. Foi bem participativo. Legal. E fora as mensagens que a gente recebeu por WhatsApp, por Facebook, então chegou muitos pedidos. A população ansiosa por querer resolver os seus problemas nos procuraram. E uma outra situação que foi colocada com relação à fala dos atendentes do call center. Às vezes liga e lá eles falam assim, isso é com a prefeitura, procura a prefeitura. Né? Tem essa também. Inclusive o Crisanto reforçou essa fala também, né? Reforçou essa fala de que há uma grande reclamação de que as pessoas ligam lá, depois ligam na prefeitura dizendo, eu liguei na Bandeirantes e falaram que o problema é de vocês. A prefeitura fala, não é comigo não. Aí o Marcos Scarpa, ele se justificou dizendo que não, isso que os atendentes estão treinados, né, mal treinados nesse caso, para atender, mas isso realmente tem acontecido, não houve muita justificativa. Ele falou que pode estar acontecendo como uma unidade central. Mas isso não resolve nada, né, vereador? Não resolve. Me conte uma coisa agora, como é que vai ficar o contrato em si? Porque é uma liminar, o próprio nome diz, é uma liminar, Sim. é limite, é limitada. É limitada. Não chegou... Tem prazo, né? Tem prazo. O prazo é a sentença definitiva. Enquanto não resolve isso, como é que vai ficar? E foi um assunto tratado também, Neuza. O responsável da IDP falou assim, a Bandeirantes já entrou com recurso contra a decisão que foi proferida em novembro. Então, no início de fevereiro, a Bandeirantes já entrou com recurso e foi o que foi discutido. Pode ser que essa liminar seja revertida e a prefeitura tenha que assumir. E a pergunta, questionamento que foi feito para a prefeitura, se a prefeitura, via judicial, tiver que assumir, tudo ela isso está preparada? Se não está, tem que começar a se preparar. Porque nós estamos falando de hipóteses. Até eu falei assim, eu não gosto de tratar em hipóteses, né? Mas é uma situação que é factível, né? Que pode vir a ocorrer e a prefeitura tem que estar preparada. E que se comecem, então, as negociações, né? Até independente de uma decisão judicial. Como se a Bandeirante ganhasse essa pendência, perdoe. Sim. A Bandeirante tem, então, uma probabilidade de ganho nessa causa grande?
Pelo que a gente está vendo em outras cidades? Tem probabilidade. E a sentença judicial, a gente nunca sabe para que lado a sentença pode vir. A gente pensa, né? Liminarmente a prefeitura ganhou. Mas numa sentença definitiva, isso pode ser revertido. Quando foi feito um contrato, eu vou lá atrás, quando foi feito um contrato com a Bandeirantes, e não existia essa história de manutenção de rua e tal, pela prefeitura, quando foi feito esse contrato, as companhias energéticas eram, melhor dizendo, totalmente responsáveis pela expansão, pela manutenção, por tudo. Depois, um belo dia, não sei qual foi o autor desta ideia, que resolveu cobrar do munícipe a manutenção da coisa. O munícipe já pagava lá. Era o contrato inicial. Veio a COSIP, você entendeu? Né? Aí veio um artista, não sei qual foi o artista, e se levou alguma coisa nessa vantagem, porque tudo nesse país aqui a gente acha que alguém já levou uma vantagem, e é bem possível que tenha levado mesmo. Criou a taxa. Criou a taxa para a gente pagar. Então, e não diminuiu o valor energético. Continuei pagando, até aumentou, e aumentou mais ainda, porque agora eu também estou pagando a taxa. E a cidade está ao léu. E agora, vereador? E essa solução, Neuza, de repente, né, o que estávamos discutindo, pode ser a terceirização. Pode ser. Bom, mas a gente vai pagar de novo. Como é que vai ser? Se a prefeitura pagar, nós estamos pagando R$4. Houve um aumento de 40%. Vamos lá, 4 vezes 4, 16. Eu vou estar pagando R$5,60 por mês. É pouquinho, Neuza. É verdade. Mas na totalidade, né, de todos os contribuintes, isso é um valor, né, é pouquinho expressivo. Se baixasse os R$5,60 da conta da energia. Mas não baixou. Não, continua. Continua e eu ainda tenho que pagar mais R$5,60. Você vê como é que a coisa funciona? Bom, e agora? Ficando a cargo da prefeitura, ficando a cargo da prefeitura também o valor não diminui. Eu acredito que para diminuir esse valor, estava conversando com alguns. A intenção da prefeitura é terceirizar? Não sabemos a intenção da prefeitura, porque isso foi uma questão levantada ontem e o Crisanto, ele expôs, eu não posso falar, né, se isso vai acontecer ou não, né? Depende aí do prefeito, do diálogo que vai ser dado início aí com a Bandeirantes. Então, e nós pedimos para que, assim que houver uma resposta da prefeitura, que nos seja informada a Câmara, para que a gente também possa estar informando aos munícipes, né, que nos procuram com frequência, né? É verdade. Mas o que ficou esclarecido, Neuza? Ficou esclarecido. Bandeirantes é responsável pela iluminação, né, pública, até que essa pendência jurídica seja resolvida ou que a forma de oferta do serviço seja modificada. Agora ela vai fazer, vereador? Se comprometeu em fazer. E nós iremos cobrar. Todos os vereadores, os 11, né, nós deixamos bem claro nas falas que o compromisso da Câmara é cobrar que a Bandeirantes realmente faça aquilo que se comprometeu. O senhor Marcos Scarpa disse que agora, a partir de abril, já vai estar recebendo e vai estar colocando, né, em prática a solução desses problemas. E, inclusive, falou que, com relação a prazo, por exemplo, foi um questionamento que eu coloquei. Qual um prazo razoável que o município tem que esperar com relação à sua reclamação, à sua ligação no call center? Porque tem pessoas que desde agosto... Estão com lâmpadas queimadas. Desde agosto estão com as lâmpadas queimadas nas suas ruas e já fizeram 3, 4, 5 ligações com protocolo e até hoje não foram atendidas, né? Quer dizer, está empurrando com a barriga, né? É um descaso, um desrespeito. Só que é o nosso dinheiro. E a pendência jurídica, de repente, enquanto não resolver, não vou fazer. Não é assim, tem que fazer. Tem que fazer. Se não fizer, medidas judiciais deverão ser tomadas. Vamos de novo à promotoria, vereador? De novo, a justiça, né? É aquilo que nós estamos falando, judicialização. É de lá para cá, daqui para lá. Da administração pública. Bom, muito bem. Vereador, tem um monte de coisa que eu queria conversar com o senhor, mas nós não temos tempo. Sim. Eu gosto de bater papo com você. Sim, mas, infelizmente, nós não temos tempo. Vamos falar um pouco da Previdência, da reforma trabalhista também, né? Nossa, não me fale em Previdência, porque eu quero morrer. Nós já vamos falar ali, ó. Tem a turma
A turma do 100% né? Cidadão, a Tânia está aqui, foi candidata à Prefeitura de Guaratinguetá, a turma do Revelia, a assessoria da turma. Olha, já digo que sou contra, viu, Tânia? Eu também sou. Ninguém, só o... A reforma trabalhista... Escute, é que não cabe todos nós, mas nós vamos conversar, mas só vou perguntar para você. A gente abre os sites aqui, inclusive o Congresso em Foco, que eu gosto muito, e mostra lá a quantidade de empresas que são devedoras do INSS. Bilhões. Aí eles vêm com a dívida do INSS, que é 100 e não sei quantos bilhões. Uma empresa deve mais do que isso, com a dívida toda do INSS. Por que o governo não vai cobrar dessa gente safada que não paga? E vem querer que eu pague? E tem mais. Não modifica nenhuma vírgula no processo de previdência dos próprios safados, deputados, senadores que estão lá mamando na vaca. Isso ninguém mexe. Precisa ser mexido. Você tem previdência como vereador? Não, é regime geral, né, de previdência. É a CLT. Você conta os 4 anos e você recolhe. Eu tenho na minha vida privada 24, 25 anos de contribuição. Certo. Né? Agora começou a contar o tempo de vereança. Mais 4, você fica nos 4 anos conta. 4 anos conta. Porque eu recolho o INSS. Perfeito. Né? Maravilha. Então, mas é só vereador, assim que tem que ser. Deputado e senador. Deputado e senador diferenciado. É diferenciado. Marcos, muito obrigado pela atenção. Obrigado. E você vai voltar aqui para a gente falar. Falar um pouco dos requerimentos já apresentados, Isso. dos trabalhos feitos, né? Vamos sim. E eu acho que tem sido positivo. Tanto a conversa com o Padre Afonso também, a gente tem muita oportunidade. A conversa com o Samuel Moreira, né? Alguns outros membros, né, do legislativo ali da cidade de São Paulo. Diz que tem vereador em Guará que está querendo levar vantagem nessa história junto com o Padre Afonso, é? Verdade isso? Toda ajuda bem-vinda, né? Toda ajuda bem-vinda. Ele não fala mal do colega de jeito nenhum, ele é ético, tá certo, mas não é falar mal. É o seguinte, sabe, eu acho que quando é em prol de uma comunidade, não importa quem fez, mas também, puxa vida, né? Se o sujeito está trabalhando há 20 e tantos anos em cima disso, vamos dar valor a quem merece. O reconhecimento tem que ser distribuído de forma justa. 12 horas e 2 minutos, não sai daí, porque vem mais aqui no nosso Sintonia. Já. Não saia daí, Sintonia volta já. ZYK 589, Sociedade Rádio Liberdade Limitada, 610 kHz, Guaratinguetá, São Paulo, Super Rádio Piratininga. Experiência BASF.